Falem comigo, amantes da vida e da arte, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal aqui. Demorou, mas chegou. Aqui eu vou tentar abordar diversos temas, sobretudo a arte. E como vocês puderam talvez notar aqui por esses maravilhosos quadros, inclusive o do Coringa ali, na vertical, eu gosto muito de cinema e também vou falar dele aqui. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel Nascimento e eu tenho 22 anos atualmente. Meu primeiro contato com a arte foi através do teatro. Sim, do teatro. Eu fiz 10 anos aproximadamente e por motivos da vida eu precisei me afastar. Mas esse canal aqui vai me ajudar bastante a matar a saudade dessa vida artística. Bom, mas vamos para o que realmente importa, não é mesmo? Os maiores cinemas de rua do Rio de Janeiro. Ou pelo menos alguns deles. Mas antes, não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Até porque a gente está começando agora e a sua inscrição vai me ajudar bastante. Além do mais, você vai receber notificação sempre que eu lançar vídeo aqui. Fechou? Solta a vinheta que a gente já conversa. Se você é da geração Y para trás, talvez esteja um pouquinho mais familiarizado com esse assunto. O cinema nem sempre foi do jeito que ele é. Você consegue imaginar salas gigantescas, lotadas de gente e sem ar-condicionado? Apenas com ventiladores de teto? Não? Ou então no lugar da sua confortável poltrona, você já imaginou sentar num banco de madeira? Não? Bom, era mais ou menos assim que o cinema funcionava naquela época. Bom, a gente pode criar uma linha do tempo. Em 1895, foi criado o cinematógrafo pelos irmãos Lumière, lá na França. E eu vou criar um vídeo falando da história do cinema. Em 1896, ocorre a primeira exibição cinematográfica aqui no Brasil. Mais precisamente, aqui no Rio de Janeiro. Sim, eu sou carioca. Em 1897, é criada a primeira sala cinematográfica no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro também. Chamada de Salão de Novidades, Paris. Em 1899, o primeiro filme colorido foi exibido. Ele foi pintado à mão também pelos irmãos Lumière, lá na França. O nome era Des Serpentines Dance, que nada mais era do que um pequeno filme de uma mulher dançando. Em 1912, a gente teve o primeiro filme que foi registrado com cores. E o nome, como eu não vou saber falar, o Google fala aí pra mim. Google, fala aí. With our king and queen through India. Obrigado. Em 1927, a gente teve o primeiro filme com som, com fala, efeitos sonoros, enfim. Mas não, o cinema antes não era mudo. Antes o cinema não era em silêncio. Tinha uma ópera, uma orquestra ou apenas um pianista tocando o que ele achasse que combinava com o filme. Mas em 1927, o DJ Singer, o cantor de jazz, foi o primeiro filme a ser exibido com som. Bom, agora vamos dar um salto de mais ou menos meio século. Somente nos anos 90, o conceito de salas multiplex chegaram ao Brasil. Aquelas salas confortáveis, sabe? Então, quase um século depois da primeira sala chegar aqui no Brasil, o formato multiplex trazia novidades, salas confortáveis, poltronas macias, imagem e áudio de muita qualidade e aquele formato de estádio que a gente está acostumado em todos os cinemas hoje. E não deu. Muitas salas de cinema de rua foram fechadas. A tendência a partir daquele momento seria uma migração, o cinema de rua para dentro do shopping center. Os cinemas dentro dos shoppings tinham lá suas vantagens. As famílias tinham mais segurança dentro do shopping, podiam comer, lanchar por ali mesmo e era mais cômodo. E uma curiosidade agora. Para quem não é do Rio de Janeiro, a gente tem um bairro aqui cujo nome é Cinelândia. Sabe por causa de quê? Isso mesmo, parabéns, porque tinham muitos cinemas aqui nesse bairro. Tá bom, Gabriel, mas para de enrolar. Quais foram os maiores cinemas de rua do Rio de Janeiro? Bom, eu não quero me comprometer. Não necessariamente serão os maiores cinemas aqui do Rio de Janeiro, mas é apenas uma pequena lista. Se eu deixei de falar algum que você conheceu, comenta aqui. Quem sabe a gente não faz um segundo, terceiro, quarto e até mesmo um quinto vídeo falando desse tema. Bom, o primeiro aqui da nossa lista é o Cine Ipanema, que estava localizado na Praça General Osório, na rua Visconde de Irajá, número 86. Ele foi inaugurado no dia 17 de outubro de 1934 e teve o seu encerramento no dia 30 de abril de 1967. Esse cinema era gigantesco, ele tinha quase 2.000 lugares. Possuía uma arquitetura no estilo Art Deco, não sei falar. Google, fala pra mim. Art Deco. Obrigado. O cinema era muito bonito. Ele tinha uma fachada simples, porém bastante imponente, com uma grande torre
bem na frente. O assento, como eu disse, eram cadeiras de madeira e não possuía ar-condicionado. Suas maiores bilheterias eram nas sextas-feiras. A galera saía do trabalho e corria para o cinema. #sextou. Infelizmente ele foi demolido e em seu lugar foi construído uma galeria comercial. O segundo da lista aqui é o Cine Parisiense. Ele estava localizado na Avenida Central, que atualmente é a Avenida Rio Branco. O Cine Parisiense ele foi inaugurado em 9 de agosto de 1907. Em 1945, ele passou por uma reforma e foi anexado a um grande prédio comercial. Em 20 de dezembro de 1960, o cinema acabou e em seu lugar surgiu o Teatro Nacional de Comédia. Em 4 de janeiro de 1979, foi rebatizado para Teatro Glauci Rocha. Bom, ele tinha 160 lugares apenas, mas foi o primeiro cinema fixo, ou seja, o prédio dele foi construído exclusivamente para poder exibir filme. Legal, né? Giacomo Rosario Staffa, italiano e fundador do Cine Parisiense. Ele merece um vídeo à parte para a gente contar da história dele aqui. Muito legal. O jornal Correio da Manhã publicou no dia seguinte à inauguração, no dia 10 de agosto de 1907, uma matéria elogiando a parte elétrica daquele prédio, a pintura, que apesar de simples, era deslumbrante, e os móveis, que eram muito bonitos e de bom gosto. Já naquela época, antes mesmo do som integrado no filme, existia uma preocupação em sonorizar aquele filme. E eles se preocupavam não apenas em colocar qualquer música, eles buscavam colocar uma música que tivesse, de fato, alguma coisa a ver com aquele filme. Naquela época, não existia censura ou controle de idade para assistir os filmes. Os exibidores eram responsáveis por fazer essa espécie de controle. Giacomo, o fundador, ele já fazia isso. Ele tinha uma preocupação, sobretudo, nas matinês, onde o público maior era crianças e jovens. Atualmente, o prédio que uma vez já foi cinema, agora abriga o saudoso Teatro Glauci Rocha. O terceiro da lista é queridinho, hein? E existe até hoje. O espetacular Cine Odeon, ali na Praça Floriano, número 7, naquela região ali da Cinelândia. Ele foi inaugurado em 1909, porém o prédio atual ele foi inaugurado em abril de 1926. O Cine Odeon ele ainda está em atividade, mas ele teve algumas pausas aí nesse meio tempo. Em 1999, ele foi fechado e depois de um tempo reabriu com o patrocínio da Petrobras. Em 2014, ele fechou novamente, devido a uma dívida que chegava a 30 milhões e também a falta de manutenção do prédio dele. Felizmente, ele foi reaberto em 2015, depois de um investimento de 1,5 milhão do Grupo Severiano Ribeiro, que é proprietário do Kinoplex. O Cine Odeon tem 600 lugares e tem um estilo bem eclético que puxa mais para o neoclássico. É importante dizer que o cinema não acontecia só na parte de dentro. Na parte de fora, o pessoal já se preocupava bastante com a arquitetura. O Cine Odeon ele já recebeu diversos artistas muito grandes naquela época, como o grande pianista brasileiro Ernesto Nazaré. E esse mesmo artista compôs em 1910 a canção Odeon, uma homenagem ao espaço. E em 1960, Vinícius de Moraes transformou a música num verdadeiro sucesso. O número 4 da nossa lista é o Cine Império. Apesar de ter sido um gigante naquela época, quase não tem informação dele na internet. Ele está localizado ali também na Praça Floriano, número 19, região da Cinelândia, e foi inaugurado no dia 12 de novembro de 1925. Ele fechou as portas em 1978. Tendo sido a terceira casa de espetáculos que a Companhia Brasil Cinematográfica construiu naquela época. Devido a problemas econômicos, ele fechou as portas de uma forma bem prematura, foi demolido e em seu lugar foi construído também um prédio comercial. Porém, em seus tempos de brilho e glamour, ele possuía todos os requisitos de higiene, elegância e comodidade. Com tudo isso, ele foi considerado um dos mais luxuosos e confortáveis casas de diversões aqui do Rio. E ele também contava com um sistema de iluminação bem interessante para aquela época. O próximo da nossa lista é o Cine Pathé, ou então Cinematográfico Pathé. Ele também ficava localizado ali na Avenida Central, tendo sido inaugurado em 18 de setembro de 1907. Era um gigante de 1000 lugares e que viveu quase um século, tendo suas operações encerradas em 1999. A sua arquitetura, em Art Deco, Art Deco, eu não sei falar o nome disso, muito menos o nome de quem projetou ele, o Ricardo Widet, não sei falar, Ricardo Widet, não sei, desculpa, eu não sou arquiteto, tá? Me perdoa. O Cine Pathé era propriedade da família do fotógrafo Marc Ferris. O Marc Ferris teve uma participação destacada na introdução do cinema aqui no Brasil. Ele havia conhecido em Paris as fotografias animadas dos irmãos Lumière. Ele decidiu investir na novidade e, apoiado pelos seus filhos, abriu seu cinema, o Cine Pathé. Mais tarde, o cinema deles foi vendido para Francisco Serrador. Era um empresário espanhol radicado no Brasil e que era dono de cassinos, hotéis e diversos outros comércios e empresas. Serrador não comprou apenas o Cine Pathé. Ele era proprietário também de diversos outros cinemas em várias cidades do Brasil.
Hoje, o prédio abriga uma igreja. E vamos para o último da nossa lista, o Cine Rosário, que depois foi rebatizado para Cine Ramos. Ele é o único da nossa lista aqui que não fica naquela região central do Rio, ali perto da Cinelândia. Esse fica lá no bairro de Ramos, na zona norte do Rio. O Cine Rosário ele foi inaugurado em 1938, mudou de nome para Cine Ramos em 1981 e em 1992 ele fechou as portas. O Cine Rosário Ramos também tinha suas linhas na Arte Deco e também foi projetado pelo mesmo Ricardo que eu falei anteriormente, que foi responsável pelo desenho do Cine Império e do Cine Patê. Esse cinema era muito popular entre os moradores do bairro de Ramos. Depois que ele fechou, em 1992, ele virou uma boate e depois um bingo. E depois disso foi tombado pelo patrimônio. Mas como muitos outros prédios, está abandonado. Os moradores e os vizinhos do antigo cinema pedem para que a prefeitura restaure ele. O que nunca aconteceu. Bom, por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esquece, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Além de me ajudar, você vai receber as notificações toda vez que eu lançar vídeo. Então é isso. Muito obrigado pela paciência de assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.